Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula de número 24. Na aula 24, teremos aí no objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos e no detalhamento, mudanças no corpo humano durante a puberdade e direito à saúde e à não violência. Então vamos à nossa aula. Muito bem! Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a puberdade. E o que seria a puberdade? Ela é esse momento de transição da infância para a adolescência. E aí, você está se identificando aqui com essas imagens, né? Com esses estados de humor que muitas vezes os adolescentes têm, né? Então, muitas vezes você está no estado de euforia, de alegria, mas daqui a pouco bate aquela tristeza, ou também a raiva, né? Uma irritabilidade, assim, que você não sabe de onde vem. Tudo isso pode estar relacionado a essa fase da puberdade, nessa transição, em que os hormônios que o corpo está produzindo podem inclusive influenciar no nosso humor, né? E a adolescência, gente, ela é uma construção social, ela é uma construção cultural e ela pode estar relacionada ali, né, a alguns fatos onde a pessoa está inserida, né, nesse contexto que a pessoa está inserida. Em muitas culturas, a adolescência é um marco, né, é um período ali em que vai ser marcante para que essa pessoa ela possa se afirmar como um ser humano já adulto. Então, por isso que a gente deve levar em consideração aí não apenas a questão biológica, né, mas também a questão social, cultural em que essa pessoa se encontra. E aí a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a puberdade, sobre todas essas transformações que acontecem na vida de um jovem. Então, vamos lá aprender. Então, durante a adolescência, o corpo humano ele passa por diversas mudanças físicas. Essas mudanças ocorrem principalmente em um período chamado puberdade e visam preparar o corpo para a reprodução. Então, observe aí que essa mudança ela é muito mais física, certo? Porque é uma transição mesmo do corpo aí da criança para um corpo adolescente que em breve irá se tornar adulto. E esse corpo adulto ele vai ter aí a capacidade de reproduzir, de gerar uma nova vida, né? Mas a gente deve lembrar que esse mesmo ritmo ele não vai ser acompanhado pelo psicológico dessa criança, né? Que muitas vezes ainda vai estar com aquela mentalidade infantil, ainda está assimilando todas essas mudanças que estão acontecendo no seu próprio corpo, né? E que idade aproximadamente isso pode acontecer? Bom, a gente vê aí que de acordo com o Ministério da Saúde, em geral, a puberdade se inicia entre os 8 e 13 anos de idade nas meninas e entre 9 e 14 anos de idade nos meninos. Então a gente tem ali uma faixa etária ideal para que isso comece a acontecer no sexo feminino e no sexo masculino, né? A gente pode dizer aí que 8 anos, 9 anos ainda é uma criança. Mas é nessa fase que muitas vezes os pais já conseguem observar ali mudanças no comportamento, né? Um crescimento ali bastante rápido daquela criança, né? Já começa até mesmo a apresentar alguns odores que são característicos dessa fase, mas nada vai acontecer da noite para o dia. Então essas transformações elas vão ocorrendo ali gradativamente, certo? Bom, e a gente continua para ver o seguinte, olha, que é a partir desse período que os órgãos ligados à reprodução em ambos os gêneros se tornam aptos a produzir gametas, maturá-los e, consequentemente, gerar novos indivíduos. A gente observa aí, né, a imagem de uma mulher grávida, né? Então, esse é o ápice aí do desenvolvimento dessa mulher, poder gerar uma nova vida, né? E também para os homens de poder gerar
novas vidas, porque afinal de contas, ambos vão gerar gametas, tá? E algo interessante da gente saber é que as mulheres, elas já nascem com os seus óvulos, né, ali dentro do seu organismo, nos ovários, né, ali naquela região do útero, a mulher já nasce com eles, mas eles vão amadurecendo a partir dessa fase da puberdade. Já os meninos, eles não nascem produzindo os espermatozoides, eles só vão começar a produzir a partir então dessa fase da puberdade, tá certo? E todas essas transformações, esses eventos, né, que visam aí preparar o organismo para chegar à maturidade, né, e para chegar também a essa fase reprodutiva, tudo começa, gente, com a ação de hormônios, tá? Então esses hormônios dentro do nosso organismo é que vão reger como tudo isso vai acontecer, tá bom? Então vamos observar aí como é que funciona, né, como que começa a puberdade. Lembrando aí que dentro do nosso cérebro, dentro do nosso encéfalo, na verdade, que é o conjunto de órgãos que está dentro lá do nosso crânio, tá? Então o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico, todos esses órgãos fazem parte do encéfalo. E bem aqui na base, né, nós temos uma glândula chamada hipófise. E essa glândula, gente, que está na base do encéfalo, produz diversos hormônios que vão regular as funções do nosso organismo. Dentre esses hormônios estão os hormônios luteinizantes, também conhecido como LH, e folículo estimulante, também conhecido como FSH. Então perceba que essa glândula, ela é chamada também de glândula mestra, tá? A hipófise, porque ela vai liberar vários hormônios que vão atuar em diversas funções dentro do corpo. Mas como a gente está falando aqui de puberdade, a gente vai se ater apenas a esses dois hormônios, tá? Hormônio aí luteinizante e folículo estimulante. E como que eles agem no nosso organismo para dar início então à puberdade? Vamos observar. No caso aí, o LH e o FSH, eles vão agir sobre as gônadas. O que são as gônadas? São os testículos, no caso dos meninos, e os ovários, no caso das meninas, que por sua vez irão liberar os hormônios sexuais envolvidos no processo de puberdade. A testosterona nos indivíduos do sexo masculino e o estrogênio e a progesterona nos indivíduos do sexo feminino. Então observe aí, gente, que dependendo do sexo, lógico, né? Se é um menino, a gente vai falar aí do testículo e da testosterona. Já no caso, se a gente está falando da menina, a gente vai falar dos ovários e dos hormônios estrogênio e progesterona, tá? Então, aqueles hormônios que foram liberados pela hipófise vão agir cada um de acordo, né, com esses órgãos aí, com os ovários e com os testículos, e vão dar início a essa transformação, tá certo? Agora acompanha comigo aqui esse raciocínio, né, para a gente entender melhor como é que funciona tudo. Nós temos no nosso encéfalo, lá naquela região dentro do crânio, dentro da nossa cabeça, temos uma região do hipotálamo que vai controlar a ação da hipófise. Então é ele que dá o start, né, para que a hipófise comece a produzir esses hormônios. Uma vez que a hipófise produz os hormônios, ela, sob a ação desses hormônios, né, hipotalâmicos, ou seja, do hipotálamo, a hipófise produz e libera o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, que agem nos testículos e ovários. É isso que a gente já falou, né? A hipófise lança esses hormônios que vão agir nos testículos e nos ovários. E o que vai acontecer nessas glândulas, tá? Lembrando aí que são glândulas. No caso do testículo, o FSH ele vai estimular a produção de espermatozoides e o LH vai estimular a secreção da testosterona. Então perceba que são dois eventos diferentes. O FSH age para estimular a produção dos espermatozoides, que são as células reprodutivas. Se não tem espermatozoide, não vai ter reprodução, no caso aí dos homens, né? E vai estimular a secreção da testosterona, que é o hormônio principal aí masculino. A gente vai já ver o que ele faz no corpo, no organismo dos meninos. Já nos ovários, aí a gente está falando das meninas, só elas têm os ovários.
o FSH e o LH estimulam o amadurecimento dos gametas femininos, ocorrendo a primeira menstruação, e os ovários passam a ser liberados mensalmente. Os ovários começam a produzir e secretar a progesterona e estrogênio. Então, perceba aí, olha, que o amadurecimento daqueles gametas, dos óvulos, que a menina já nasce com eles vão se dar a partir desse momento. E aí, todo mês, essa menina vai liberar um óvulo. Se caso esse óvulo não for fecundado, né, ou seja, se ela não ficar grávida, aí ocorre a menstruação, tá? Então, a primeira menstruação, ela é o indício de que o corpo dessa menina já consegue produzir consegue produzir óvulos e que eles já estão maduros para, né, a reprodução, tá certo? Apesar de ser ali na faixa etária dos 10, 12 anos, isso quer dizer que essa menina já está pronta para ser mãe? Não necessariamente, o organismo dela ele já consegue, né? Ele já chegou nessa etapa, mas psicologicamente nenhuma criança deveria passar por esse evento nessa idade, né? E aí o que acontece depois que esses hormônios são liberados, né? Como é que fica aí no caso, né? A gente percebe aí que nos testículos o FSH ele estimula a produção dos espermatozoides, como a gente viu, né? E a secreção de testosterona. Nos ovários também vai liberar ali, né, a menstruação, os óvulos, certo? E aí, mais especificamente nos meninos, a testosterona, ela vai ser a principal responsável por promover o aumento dos órgãos genitais e o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Quer dizer, nos meninos já vai começar a surgir a barba, né? Vai começar ali a aumentar de tamanho, de estatura, os genitais passam aí a ser maiores, tá? Então, todo um desenvolvimento aí no caso dos meninos. Das meninas, o estrogênio ele vai atuar no desenvolvimento e na manutenção dos órgãos sexuais femininos e das características secundárias femininas. Então, o útero também vai aumentar de tamanho, porque mais tarde ele vai precisar, né, carregar um bebezinho ali, e também vai ter o desenvolvimento das glândulas mamárias, ou seja, os seios dessa menina passa também a crescer, né? São resultados aí da ação do hormônio estrogênio. E a progesterona vai atuar junto com o estrogênio, preparando o útero mensalmente para uma possível gravidez e para a produção de leite nas mamas. Então, esses dois hormônios vão agir juntos para amadurecer esses órgãos, porque afinal de contas é dentro do corpo feminino que vai acontecer a gestação. Então, é necessário todo um preparo, né, que vai ocorrer dentro aí desse sistema reprodutor feminino, no caso que a gente está falando. E aí, quais são essas principais mudanças, né? A gente tá vendo aí que esses hormônios, eles vão agir sobre esses órgãos reprodutivos, agir sobre o organismo de cada um. E quais serão essas mudanças que vão aparecer? No caso aí das meninas, né, a gente vai ter aí o aumento do tamanho das mamas, como a gente falou, essas mamas possuem as glândulas mamárias que quando ela tiver um bebezinho para amamentá-lo, aumento dos quadris que adquire uma forma mais arredondada, né, por conta da gordura que está sendo depositada ali naquela região. Ocorrência da primeira menstruação chamada menarca. Então, a primeira menstruação, gente, tem um nome, ela é chamada de menarca. E a partir desse momento, a menina já deve, inclusive, procurar uma profissional, né, ginecologista, para começar o seu acompanhamento ali da sua vida, né, como um todo. Também vem o surgimento de pelos nas axilas, na região pubiana, aumento do útero, das tubas uterinas e também da vagina, porque lembrando que esse sistema reprodutivo ele está sendo ali preparado, amadurecido, né? Tá, isso foi nas meninas, né? Mas e nos meninos, como é que acontece essas transformações? No caso dos meninos, a gente tem alteração na voz que se torna mais grave devido ao espessamento da laringe. Então, pessoal, nessa região aqui do nosso pescoço, é onde está localizada a laringe, é nela que estão as cordas vocais, né? E aí, no caso dos meninos,
como eles estão crescendo, essa região fica mais larga e com isso a voz deles fica mais grave. Então por isso que o menino que está nessa transição, tem dia que ele está com a voz mais fina, uma voz infantil, tem dia que ele está com a voz mais grossa, e isso vai ficando ali alternado até que tudo, né, que todo esse processo da puberdade ele se encerre. Vem o aumento do volume dos músculos esqueléticos, né? Então os rapazes já conseguem perceber ali o aumento da sua massa muscular, surgimento de pelos na região da face, né? Então no caso aí a barba, no tórax, nas axilas e na região pubiana. Também vai ter aumento aí dos órgãos genitais, testículos e pênis, né? Então, todas essas transformações, algumas delas, né, os rapazes, as moças até ficam aguardando, né? Ah, quando que eu vou poder usar um primeiro sutiã, né? Quando que eu vou poder fazer primeiramente a minha barba? Então, são características, né, que algumas pessoas até gostam. Outras, infelizmente, são características que nem todo mundo vai gostar, como, por exemplo, o aumento da oleosidade da pele, o surgimento ali, né, de espinhas. Então, a gente percebe que tem características que surgem nessa fase que trazem um certo incômodo, né? E é importante a gente lembrar que isso não vai acontecer de maneira igual para todo mundo. Vai ter meninas que vão se desenvolver mais rápido que outras. Vai ter meninos que vão crescer ali, se desenvolver também mais rápido que outros. E isso não deve ser um motivo, gente, de bullying, não deve ser um motivo de comparações, porque cada organismo vai começar a trabalhar de um jeito. E a gente precisa lembrar que nós estamos falando de seres humanos, né? Então, cada um vai ter o seu próprio desenvolvimento, ao seu próprio tempo, e a gente precisa estar atento, né, a essas mudanças. Também é uma fase em que os pais, né, juntamente com a escola, devem estar mais próximos desse adolescente, dessa criança que está nessa faixa etária, né, de transição da puberdade, para conversar, para tirar as dúvidas, para trazer informação e também proteção para essa criança, porque é uma fase que ela pode ficar mais vulnerável, né? Vulnerável ali àquelas brincadeiras de mau gosto com os colegas, vulnerável porque muitas vezes ela se afasta dos pais porque fica com vergonha, né? E é um momento que eles devem se aproximar, é o momento que você deve procurar ainda mais pessoas da sua confiança para conversar, para compartilhar, para tirar as suas dúvidas a respeito de todas essas mudanças, né? Bom, a gente falou aí que a puberdade ela ocorre numa determinada faixa etária, certo? Mas muitas vezes o que tem se observado, inclusive nos últimos anos, nas últimas décadas, é que essa idade ela tem ficado cada vez mais precoce, cada vez mais cedo. E é por isso que a gente vai falar agora da puberdade precoce. A idade em que as meninas passam pela puberdade vem caindo ao longo dos anos. A média de idade para a primeira menstruação hoje é muito menor do que era no início do século passado. Então, se você perguntar aí para suas avós, para sua mãe, né, para uma tia que é um pouquinho mais velha, de outra geração, elas vão dizer que a primeira menstruação ocorreu aos 13, aos 14, aos 15, 16 anos, ou seja, já numa idade um pouco mais velha. Diferente das gerações atuais, que muitas vezes a menina tem a primeira menstruação aos 9, 10, 11 anos. Então, quais são, né, os resultados dessa mudança de geração? O que a gente observa é que alguns fatores externos, tá? E aí a gente está falando de estudos médicos mesmo, científicos, que demonstraram que nos últimos anos o contato com algumas substâncias, né, podem alterar esse ritmo de como a puberdade vai acontecer. E aí a gente está falando, por exemplo, né, de algumas alimentações, tá? Alimentações aí industrializadas poderiam ser um dos motivos que pode estar fazendo com que essa puberdade comece mais cedo. Também a gente pode ter um estímulo ambiental no sentido de substâncias que você tem presentes aí até mesmo na roupa, né? Quando você tem ali a presença dessas substâncias que agem como disruptores endócrinos. O que é isso? Elas se parecem muito com os hormônios naturais de um ser humano e por isso elas confundem ali o nosso sistema endócrino, fazendo com que essa puberdade ela possa iniciar de uma maneira mais cedo. Existem relatos, gente, de crianças menores de 5 anos começando a ter ali características da puberdade que só deveria
começar ali com 8, 9, 10 anos. Então, se isso acontece, se você perceber na sua família, né, uma criança que aparenta já apresentar ali algumas características da puberdade, é muito importante que se comece a procurar ali um profissional da saúde para acompanhar essa criança, tá? E o que pode acontecer caso aconteça puberdade precoce? Por que a gente deve se preocupar? Porque isso vai acarretar em alguns problemas, como por exemplo, a baixa estatura, né? A criança ela deve crescer, né? O seu pico de desenvolvimento ele acontece ali durante a infância e a adolescência. Se a puberdade começa mais cedo, logo essa criança não vai crescer tanto quanto deveria. Ah, mas e se isso acontecer e eu não cresci muito ainda? O que eu devo fazer? Procurar um médico, um endócrino, porque ele pode, né, passar um tratamento que possa ajudar, né, a retardar essa questão da puberdade precoce. A pessoa também pode ter ali uma maior disposição a doenças. Isso quer dizer que se ela foi exposta a alguma substância que desencadeou isso, né, a puberdade precoce, ela também pode estar ali tendo uma disposição maior para doenças. Maior incidência de comportamentos de risco, porque aquela criança que está se sentindo diferente dos seus coleguinhas, né? Enquanto os coleguinhas ainda brincam, ainda tem um corpo de criança e ela está se sentindo diferente, a tendência é que ela procure outras pessoas mais velhas que não têm, né, a mesma mentalidade que ela. E isso pode expor ela a alguns comportamentos de risco, né, ser influenciada a tomar atitudes que não são seguras para ela própria, tá bom? Então, por isso que nesse momento a gente precisa usar todo o conhecimento, né, que a gente está tendo aqui para o nosso benefício, para ajudar aquelas pessoas que estão próximas a nós, os nossos familiares, né, para que todo mundo fique ciente de que essa fase ela é realmente complexa, mas que ela tem uma idade certa para acontecer e que precisa de um acompanhamento da família, da escola e de profissionais mesmo da área da saúde que possam ajudar nessa fase de transição, certo? E como a gente está falando aí de comportamento, né? A gente está falando de também questões sociais, psicológicas, né? Muitas vezes essas crianças vão estar expostas a riscos. E há muito tempo atrás, né, as crianças não tinham esse cuidado, né? Muitas crianças até eram expostas a trabalho desde muito jovem. E aí lá na década de 90 começou a surgir ali movimentos em prol às crianças, em prol à defesa dessas crianças, porque afinal de contas elas não tinham ali forças para se defender, né? Uma criança ela é realmente indefesa diante de algumas situações. E é por isso que começou esse movimento de proteção a elas. E a gente vai conhecer agora o direito à não violência, né? Essa que é a chamada direito à não violência. A adolescência ela é uma fase em que os indivíduos eles estão sujeitos à vulnerabilidade, seja ela social, cultural ou psicológica, pois tomam muitas decisões esperando a aprovação de algum tipo de grupo. Esse fator, ele interfere diretamente em seu comportamento com relação ao envolvimento em situações que possam ser nocivas a si e aos outros. Então, olha só, o que está acontecendo, o que esse texto está nos mostrando, né? Que devido aí a essa idade, muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele pode ser influenciado de forma negativa, porque ele observa os mais velhos, ele vai observar colegas, né, em quem eles podem se inspirar, e muitas vezes essas pessoas, elas não estão tomando atitudes ali muito corretas. Então, por isso que a gente precisa estar sempre atento, né, até mesmo no caso aí dos pais, dos professores, estarem atentos aos comportamentos dessa criança, principalmente se ela estiver sofrendo ali abusos, ou se ela estiver sofrendo violência. Isso pode mudar o comportamento delas, né? Uma criança, um adolescente que era mais calmo, mais tranquilo, de repente passa a apresentar ali características de agressividade. Isso pode ser um indicador de que essa criança está passando por um sofrimento. Pode estar sofrendo bullying, pode estar sofrendo violência, né? Então, por isso que é necessário toda essa equipe, né, junta ali a família, a escola, para ajudar essa criança nesse momento, tá? Mas essa questão, ela não é prevista só por uma questão familiar, por uma questão de cuidado. Isso também, além de ser um direito dessa criança, está previsto por lei.
Então a gente vê aí que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado popularmente de ECA. Ele foi criado pela Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então você observa aí na imagem o Estatuto da Criança e do Adolescente, gente. Isso não é uma questão só de a criança precisa ser cuidada, eu preciso tratar bem a minha criança, o meu adolescente, né? Claro, precisam ser bem tratados, bem cuidados, têm os seus direitos garantidos por lei, tá? Então isso é uma questão mesmo de direito dessa criança assegurado por essa lei que foi criada ali na década de 90. Então, até anteriormente a essa data, né, década de 80, 60 e até atrás, né, até mais longe aí dessa data, a gente via casos de exploração infantil, né, em que essas crianças eram mesmo colocadas para trabalhar como se fossem adultos. Então, isso trouxe uma série de consequências negativas para essas crianças que adoeciam, que deixavam de ir à escola e, consequentemente, se não conseguiu terminar os seus estudos, iam acabar fazendo trabalhos, né, que iam prejudicar a sua saúde, não tinham direito a se formar, a terminar os seus estudos, a fazer uma faculdade, conquistar coisas melhores na sua vida. Então, esse estatuto ele visa garantir o futuro dessa criança da melhor forma possível. E a gente continua falando dele, que o propósito desse estatuto, como já foi dito, é garantir o direito de todas as crianças até 12 anos de idade, incompletos, né, ou seja, de 0 a 12 anos, e a todos os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Não é só as crianças e não são só os adolescentes, pré-adolescentes de 11, 12 anos, é até os 18 anos de idade, tá? Então, essas crianças, esses jovens, né, têm os seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E quais seriam, então, esses direitos, né, que esses jovens têm? Todas as crianças e todos os adolescentes têm direito à liberdade de ir e vir e de brincar. Então isso é uma questão intrínseca de uma criança. Ela precisa brincar, porque brincar ajuda também a se desenvolver. Eles têm o direito a uma alimentação adequada, então uma alimentação aí livre, né, de substâncias que possam ser nocivas à sua saúde, uma alimentação rica em frutas e verduras para que ela possa desenvolver o seu sistema imunológico da melhor forma possível. Crianças e adolescentes têm direito à cultura, à dignidade e ao respeito. Não é porque são indefesas que não podem ser respeitadas, né? São dignas sim de respeito, têm direito à cultura, ao acesso a essa cultura. Todas as crianças e todos os adolescentes têm direito à educação, de ter acesso à escola também. Então é um direito dessas crianças, desses adolescentes frequentarem a escola, ter acesso a uma educação de qualidade que vai garantir um bom desenvolvimento psicológico, um bom desenvolvimento da aprendizagem, né, para garantir o futuro dessa criança, tá certo? Bom, a gente viu um pouquinho sobre a puberdade, sobre as transformações do organismo humano e também sobre os direitos da criança e do adolescente. Eu espero que você tenha gostado e a gente fica por aqui.